Bom dia, pessoal. Sou Pedro Bianco, do Jornal Hora do Povo. Hoje eu estou com o Sérgio Cruz. A gente vai entrevistar o deputado federal e candidato do PCdoB para a Prefeitura de São Paulo. Bom dia, Orlando. É um prazer para a gente receber você aqui para poder estar conversando sobre sua candidatura. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer vai no sentido de que a cidade de São Paulo já enfrentava uma série de problemas e que a pandemia mostrou mais alguns e agudizou outros. Enfim, aquele que assumir a cidade em 2021 vai assumir uma cidade com uma série de dificuldades. Quais vão ser as suas primeiras ações e quais vão ser os focos do seu governo? Bom dia, Pedro. Bom dia, Sérgio. Uma alegria vê-los com saúde. Devo dizer que eu preferia conversar com vocês da sede do HP ali na aclimação, tomar um café gostoso, que só a sede do HP tem. Mas, de todo modo, isso aí tem que nos cuidar da saúde, para nos preparar para enfrentar as batalhas que virão. Veja, São Paulo é uma cidade marcada por desigualdades. São Paulo é tão rica quanto desigual. A desigualdade pode ser medida a partir de vários indicadores. A Rede Nossa São Paulo publica anualmente dados sobre a cidade de São Paulo e ali você vê, na oferta de equipamentos públicos de saúde, equipamentos públicos de cultura, por exemplo, na localização do emprego, na localização da moradia mais precária, na expectativa de vida. Você observa sobre vários ângulos a desigualdade, que é um traço da cidade de São Paulo. Portanto, o que a pandemia pôs à nu foi uma desigualdade brutal na cidade de São Paulo. Tanto que a Covid, que é uma doença que veio do exterior, né, chegou aqui com quem foi fazer turismo pela Europa, rapidamente se espalhou pela periferia, rapidamente alcançou números muito elevados na periferia. O primeiro distrito em que explodiu a contaminação da Covid foi a Brasilândia, que é um distrito muito popular, inclusive uma presença negra muito forte na cidade de São Paulo. Depois ele se expandiu com muita força para a Zona Leste, sobretudo cidade de Tiradentes, e por aí foi, né? Portanto, eu diria que São Paulo é uma cidade muito desigual e que a pandemia expôs com crueza inédita essa desigualdade e as necessidades que a cidade precisa ter, sobretudo de ação do poder público, para garantir direitos essenciais da população. Agora, Pedro, na minha cabeça, no dia 1º de janeiro de 2021, quando eu sentar na cadeira de prefeito da cidade, eu quero ter à mão um conjunto de medidas que eu tenho chamado de plano emergencial para a geração de emprego e renda na cidade de São Paulo. Por que isso? Porque a crise econômica do Brasil já se arrasta rigorosamente há 10 anos. Se nós formos olhar com atenção, desde 2010 que o Brasil não tem um crescimento econômico relevante. O ano que teve um crescimento positivo foi aquele voo de galinha. Foi um pequeno acréscimo na produção de riqueza do país. Então, nós estamos marcando passo há 10 anos. E no último período, antes mesmo da Covid, o governo Bolsonaro foi responsável pelo PIBinho. Quando o Bolsonaro foi eleito presidente da República em 2018, os economistas diziam que em 2019 haveria um crescimento de pelo menos 2,5% a 3%. Ao final de 2019 não cresceu nenhum. Por isso eu chamo de PIBinho, porque os caras fizeram um monte de aposta e na prática não aconteceu nada. E em 2020 nós vamos ter um decréscimo recorde no PIB do Brasil. A década que nós vivemos, que se encerra nesse ano, foi a segunda década perdida. Então nós temos um problema já grave na nossa economia. E a repercussão econômica da Covid, ela ainda está por vir com uma maior intensidade. Por quê? Porque nós, com a decretação do estado de calamidade, eu próprio fui o relator do decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade, nós autorizamos o governo brasileiro a gastar o que fosse necessário para enfrentar a Covid. Com isso, o que acontece? Foi injetado na economia 700, 800 bilhões de reais em função dessa autorização que nós demos ao governo federal. Com isso, por exemplo, com o auxílio emergencial, você conseguiu uma barreira de contenção para que
desastre não fosse completo na economia. Para não falar do auxílio para os estados e municípios que tiveram a sua renda, sua receita recomposta. Janeiro de 2021, quando a gente assume a prefeitura, já não vai ter essa possibilidade. Então, qual que é a tendência? É que haja um forte crescimento do desemprego, que já é um desemprego assustador hoje na cidade de São Paulo. Então, estou contando essa história toda para dizer o seguinte: nossa meta é ter um plano emergencial para a geração de emprego e renda, ancorado em alguns fatores. Primeiro, a retomada de investimento público, de obras públicas, obras que estão paralisadas, obras de infraestrutura urbana e obras para equipamentos sociais, obras que podem ser feitas em escolas, em unidades de saúde, em creche. Por que isso? Infraestrutura urbana, que é o quê? Moradia, corredor de ônibus. Por que isso? Porque a construção civil emprega intensivamente e ela arrasta outras atividades produtivas que geram muito emprego. Então, aqui é o primeiro lugar. Aí o pessoal fala, onde é que vai ter dinheiro? Renegociando o contrato, fazendo captação internacional, que São Paulo pode fazer, e fazendo captação de dinheiro no Brasil, do estado e do município. Porque essa cidade que produz 10% da riqueza do país tem que se impor com a força que tem. O presidente da República, o governador, não faz nenhum favor para nós. Tem que devolver o dinheiro que é nosso, porque nós produzimos riqueza no país. Então, a União concentra muito a receita tributária do país. Então, a retomada de um programa de obras públicas é uma questão importante. Segundo, nós precisamos valorizar a economia solidária, que é um fator que é dinâmico nas periferias, sobretudo. Tem muitos arranjos produtivos locais que podem ser dinamizados. Eu tenho uma preocupação com o desemprego de jovem, porque sempre, no mundo inteiro é assim. O desemprego de jovem é o dobro do desemprego da população economicamente ativa. É sempre assim. Eu ouvi dizer que está em 15%, 17% de desemprego da população economicamente ativa, jovem é 30%, 34%. Então, eu penso em montar frentes de trabalho para ocupar os jovens, para que tenha alternativa de ocupação de renda para essa juventude. E é necessário também nós criarmos linhas de crédito. Nós temos debatido no nosso plano de governo, inclusive, criar um aspecto do fundo municipal para permitir linhas de crédito para a economia local, para o comércio local, para fazer girar a economia, irrigar os bairros, um recurso para os comércios, avaliar até mesmo o diferimento de impostos, a suspensão temporária de impostos. Tem muita gente que não está pagando, simplesmente não tem receita. Então, não adianta a prefeitura querer penalizar, nós temos que criar um ambiente para estimular que a atividade econômica volte. Eu diria que no dia 1º de janeiro, o nosso foco total deve ser geração de emprego e renda para o nosso povo. Esse é o nosso problema central no começo do mandato. Bom, vou passar agora para o Sérgio Cruz fazer a pergunta. Bom, Orlando, primeiro dizer que é um prazer enorme aqui estar participando dessa entrevista com você. Você é deputado federal, foi ministro. Dos candidatos que estão aí disputando a Prefeitura de São Paulo, você é um jovem, uma nova geração que está chegando, mas com experiência muito grande no parlamento. Eu concordo com o deputado Marcelo Freixo, que disse há algum tempo atrás aí que considera você um dos melhores parlamentares do Brasil, esteve à frente aí de todas as questões mais importantes vividas pelo país nesses últimos tempos, né? Esteve à frente aí do auxílio, na ajuda emergencial, da desoneração da folha, agora da fake news, quer dizer, tudo que é coisa complicada, né? O Rodrigo Maia chama lá o Orlando para enfrentar e resolver, e resolve, né? Enfrenta aí os desmandos do governo Bolsonaro, mas também apresenta muita solução, né? Então, acho muito importante que a sua candidatura realmente é uma candidatura de renovação, mas com experiência, com vivência na política. Por outro lado, eu vi uma entrevista sua outro dia que alguém perguntou, mas o comunista vai querer disputar a prefeitura de São Paulo e tal. Aí duas coisas me vieram à cabeça, né? Primeiro, que isso não é uma novidade, nós já temos aí no país, né, um comunista dirigindo o estado do Maranhão, seu colega de partido, né, o Flávio Dino. Então já tem um balanço, né? Já temos um balanço a ser feito e é altamente positivo. Foi eleito, foi reeleito, entendeu? É um dos poucos estados do Brasil que tem CAGED positivo, criando emprego. Ontem estava festejando o IDEB, né, está crescendo sistematicamente. Então já tem um balanço
né, de um comunista dirigindo um Estado importante do Brasil. E a outra questão que me veio à cabeça é a China. Né? Os comunistas da China estão lá dirigindo o país, e é um país que, na década de 80, tinha uma indústria menor que a brasileira, né? E hoje é a potência mundial econômica, então, o principal parceiro comercial do Brasil. Né? E isso abre aí grandes possibilidades, né, de intercâmbio maior, de aproximação, de investimentos. Né? A minha pergunta é o seguinte: Orlando Silva na Prefeitura de São Paulo, né, a nossa capital, principal capital da América Latina, vai pulsar novamente com força, com determinação para retomar? Porque eu não vejo capacidade de retomar a economia do Brasil se São Paulo não puxar isso, com grandes investimentos, com grandes retomadas de obras públicas, nesse primeiro momento de enfrentamento da crise, mas também como, né, o nosso parque industrial é muito rico, está, né, sendo desativado, está sendo maltratado, mas eu acho que com uma pessoa com a sua capacidade na direção da Prefeitura de São Paulo, abre-se espaço aí para retomada. Eu acho que isso é fundamental para tudo, criação de milhares de empregos. Acho que essa sua prioridade no emprego é fundamental. É isso. O paulistano pode esperar de Orlando Silva a retomada, o pulsar mais forte de São Paulo. Como é que você está vendo a sua expectativa nessa empreitada difícil, mas com bastante esperança? Sim, Sérgio, sim. Primeiro, agradecer a gentileza das suas palavras. Olha, São Paulo é sinônimo de desenvolvimento. Eu sou nordestino, moro aqui há quase 30 anos. E eu vim para São Paulo, assim como tantos nordestinos, olhando para São Paulo como lugar de desenvolvimento. Não é de menos dizer que São Paulo é a locomotiva do Brasil. Aqui ainda concentra uma parte muito significativa da produção de riqueza do país, na cidade e no estado de São Paulo. Mas essa tendência ela tem sido declinante, porque os governos tucanos, inclusive, com a sanha privatista, com a perda de horizonte, digamos assim, de fortalecimento da economia nacional, aos poucos você vai desmontando, particularmente São Paulo, desindustrializando o Estado, particularmente a nossa cidade. Eu te confesso, Sérgio, que eu ando muito em São Paulo e eu sempre fico muito triste quando eu atravesso o Ipiranga, quando eu atravesso a Moca, a Vila Prudente, Santo Amaro, tudo região que você sabe, há 40, 50 anos atrás, era só indústria. Hoje você olha e vê, onde era indústria virou shopping center, virou estacionamento, virou nada. Então é uma tristeza que a gente acompanha isso. A cidade ela pode, inclusive, se ancorar no polo científico que São Paulo tem. São Paulo concentra o maior polo científico da América Latina, para produzir uma reindustrialização de novo tipo. Há uma profunda transformação na indústria. Há quem fale de Revolução 4.0, Indústria 4.0, quarta Revolução Técnico-Científica. O fato é que nós temos aplicado cada vez mais a ciência ao processo produtivo no mundo inteiro. A inovação é um componente básico da indústria no mundo inteiro. Não é que deixou de ter indústria. O que existe é, primeiro, uma aproximação da indústria do serviço, essa coisa de setor primário, secundário, terciário, isso é uma coisa antiga. Você tem uma aproximação do setor da indústria com o setor de serviço, mas se você observar, todas as grandes economias globais estão dobrando a aposta na indústria. A China tem um programa Made in China, que é um programa de investimento pesado na indústria chinesa. Indústria 4.0 é o nome do programa de política industrial da Alemanha. Né? A nova manufatura é o programa de retomada da indústria dos Estados Unidos da América. Então, esse papo de que indústria é coisa do passado, que hoje em dia o mundo inteiro vive de serviço, isso é conversa fiada. Porque nos países centrais a indústria tem peso. Essa conversinha aí é para desmontar a indústria brasileira. Hoje nós temos a indústria de transformação no Brasil, tem um peso, Sérgio, equivalente ao peso que tinha nos anos 40. Nós estamos com um dígito. A indústria de transformação, com relação à produção global da economia brasileira, está num dígito. A última vez que eu olhei era 9%. Sendo que, do ponto de vista dos países centrais, ela cresce a sua influência, ela não diminui. E eu estou dando exemplo de programas que estão em curso. Made in China, Indústria 4.0 e Nova Manufatura são programas que estão em curso na China, na Alemanha e nos Estados Unidos.
Eu estou dizendo isso por quê? Porque é evidente que interessa a São Paulo que o Brasil tem um programa de reindustrialização. Nós sabemos que São Paulo sozinha não consegue dar conta disso, porque política industrial é um tema do governo federal. Mas a cidade de São Paulo, levando em conta o polo científico presente, levando em conta a sua capacidade de fazer política fiscal para atrair novos negócios, a cidade de São Paulo pode dar a sua contribuição. É nisso que eu acredito. Nós temos que dar a nossa contribuição naquilo que nós podemos fazer. Eu vivi uma experiência, Sérgio, quando eu era vereador na cidade, que eu fui procurado pelo Sindicato dos Trabalhadores de Telemarketing, desesperados, porque uma determinada empresa, o nome dela eu vou dizer aqui, é Vicstar, é uma empresa situada na zona leste de São Paulo. Ela estava de malas e bagagens pronta para ir para o Piauí. Uma empresa de telemarketing, de teleatendimento. Eu fui atrás para saber, porque, porra, meu irmão, perder 5 mil empregos na zona leste de São Paulo, para mim era uma coisa inacreditável. Aí o que é que eu vi? Até eu lembro do nome do dono da empresa, se chama Antoninho. O seu Antoninho falou assim: Paulo, não dá. Olha o quanto que eu pago aqui de imposto na cidade, olha quanto que eu vou pagar lá no Piauí. Os caras vão me dar infraestrutura, água, isso, aquilo, outro. Nós aprovamos na Câmara de Vereadores uma lei ampliando o perímetro do incentivo para a Zona Leste, incorporando a área do seu Antoninho, está lá instalado até hoje. São 5 mil trabalhadores que tiveram seu emprego mantido aqui na Zona Leste. Estou dando exemplo porque a turma fala, porra, mas você está falando de guerra fiscal? Quer fazer guerra fiscal? Meu problema é o desenvolvimento da minha cidade. Eu vou ser prefeito, vou ser pago para manter emprego aqui, para trazer desenvolvimento aqui. Qual vai ser o caminho? Vamos explorar todos. Você falou da China. A China é quem mais investe no mundo. Se o presidente da República do Brasil não fosse um beócio, ele estaria fazendo uma aliança estratégica com a China para trazer dinheiro para o Brasil, trazer investimento em infraestrutura. O Brasil está com capacidade limitada de investimento. A China tem a nova Rota da Seda, que é um mega programa de investimento em infraestrutura no mundo inteiro. Está chegando aqui pelo Pacífico, na América do Sul. E o Brasil deveria ter parceria. Mas se o presidente é um beócio, nós temos que procurar o nosso caminho. Você tem Cooperação Andina de Fomento, você tem o BID, você tem o Banco do BRICS, você tem a própria China, em que se pode articular parcerias e colocar investimento aqui. Fazer captação internacional de longo prazo e colocar investimento aqui. É nisso que eu acredito que nós temos que fazer. Isso vai gerar emprego, vai desenvolver o nosso país e, voltando ao polo científico, ancorado no que há de pensamento crítico, capacidade de pesquisa e desenvolvimento, aqui na cidade, nós tentarmos avançar em setores mais estratégicos da economia. Para você ter uma ideia, Sérgio, tem 4 câmaras de comércio Brasil-China funcionando no país. Eu tenho contato com 2 delas aqui, que são sediadas na cidade de São Paulo. Eles, se for você pautar agronegócio, eles têm interesse. Se for soja, se for proteína animal, o que for. Se for infraestrutura, eles também têm. Agora, tem que ter liderança política. Por isso que eu digo sempre que esse papo de que prefeito é gestor, gerente, para ficar fazendo a conta, para chegar no final do mês, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. São Paulo é uma cidade-estado. Uma cidade-estado tem 12 milhões de habitantes. Tem mais população que muitos estados da Federação do Brasil. Tem mais população que países do mundo. Se São Paulo fosse um país, seria a 40ª economia do planeta. É uma das 10 cidades que mais produz riqueza. O prefeito é um líder político. É um líder político. Porque como o sistema brasileiro é federal, e você tem distribuição de responsabilidades, e a concentração tributária de receita é forte na União, quando eu falo que tem que sentar de igual para igual, é que se o prefeito chegar lá como gerente, um técnico, para falar com o governador, presidente da República, vai chegar ali com o pires na mão. O prefeito de São Paulo tem que chegar, bota a mão na maçaneta, abre a porta e entra. Não tem que ficar batendo, esperando, não. Tem que ser afirmativo. É nisso que eu acredito. E quando você é um líder político e afirmativo, você enfrenta as adversidades. Aí eu concluo lembrando o Flávio Dino. Eu quero governar São Paulo inspirado em Flávio Dino. Inspirado em Flávio Dino. Flávio Dino assumiu o Maranhão e na sua frente havia um mar de adversidades. Baixo desenvolvimento humano, serviços públicos precarizados, insatisfação do serviço público, violência, aquele presídio de Pedrinhas era um horror, né? Pouco investimento privado no Estado, nenhum investimento internacional, era um mar de adversidade, né? O que é que o Flávio fez? Com destemor, estabeleceu um plano
estabelecer um foco. O foco dele, o que me inspira, é governar primeiro para quem mais precisa. É o que ele fala. Nós estamos chamando no programa nosso de Mais IDH, estamos vendo o nome que vai ser. Que é o quê? Vamos pegar os territórios. Se a gente não pode botar a escola em tempo integral ao mesmo tempo em todos os lugares, vamos botar em Heliópolis, em Paraisópolis, no Grajaú, vamos pegar onde tem filho de peão, filho de trabalhador, e vamos dar a melhor escola de todos para esse povo aqui. Que é uma forma de você focar e desenvolver crescentemente a política, né? O Flávio conseguiu pegar o Porto de Itaqui, que era um antro de corrupção, não só limpou geral, como o Porto de Itaqui é base para receber muitos investimentos privados, de São Paulo, inclusive. Tem empresa de São Paulo botando dinheiro no Porto de Itaqui, que está aumentando o quê? A capacidade de escoar a produção agroindustrial no Brasil. Então, essa ousadia do Flávio, o Flávio driblou o Bolsonaro. Ele foi lá na China, quando não tinha respirador para o povo dele, ele foi lá, deu um drible no Bolsonaro, quando o Bolsonaro acordou, o respirador já estava atendendo o povo no Maranhão. Então, esse tipo de criatividade, inventividade, foco, prioridade para quem mais precisa, prioridade para o investimento, que você pode fazer mais quando faz um governo honesto, que aí você vai ter mais dinheiro. Você acaba com a roubalheira, tem mais dinheiro para poder investir naquilo que é prioritário. Então, eu diria para você que a China me inspira, o Flávio Dino me inspira. E são parcerias que podem potencializar o trabalho nosso. A China, Sérgio, eu acho graça quando os repórteres me perguntam, mas você é comunista? Como é que esse negócio aí? E a China, como é que é? Eu falo, rapaz, a China é o país que mais cresce no mundo. Se você pegar a China nas últimas 4 décadas, pega o mundo, tira a China, o mundo nos últimos 40 anos está mais pobre. Se você coloca a China na conta, o mundo está menos pobre, menos desigual. É assim que é. Então, qual que é o projeto que a gente tem? É isso aí. Enfrentar a pobreza, gerar oportunidade, desenvolvimento. A China hoje está na fronteira. Os Estados Unidos estão correndo atrás da tecnologia 5G. Quem tem? China. Quem está implementando no Brasil é o chinês. Quem está com dinheiro para botar infraestrutura de telecomunicação no Brasil é o chinês. E o Bolsonaro está ali atrás do americano que está correndo atrás do chinês. Então, é um negócio que você vê que está a ordem completamente fora do lugar, mas eu estou muito animado com a hipótese de inspirar em coisas que estão dando certo no mundo, no Brasil, como o Flávio Dino, e fazer um programa ousado aqui na nossa cidade. O IDEB foi divulgado nos últimos dias e, pelo que se pode ver do resultado das cidades, a maior dificuldade está no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Qual que é a sua avaliação da situação da educação em São Paulo? O que a sua candidatura tem pensado para superar essas dificuldades? E também, você já deu uma dica na última resposta, mas se o tempo integral está no horizonte? Sim, eu acredito que o tempo integral tem que estar no horizonte, porque o tempo integral é um desafio do Brasil. Olha, educação em tempo integral é uma pauta que já completou 100 anos. Anísio Teixeira, um educador baiano que nasceu na cidade de Tapetinga, Anísio Teixeira, há 100 anos, ajudou a publicar o Manifesto pela Escola Nova. Esse manifesto de educadores, há 100 anos, já sinalizava a necessidade de educação integral. É ele que inspirou o Darcy Ribeiro na construção dos CIEPs. O que era o CIEPs? É a mesma ideia da Anísio Teixeira, de escola em tempo integral. Então, esse é um desafio que, se você for ver, quem tem dinheiro, quem tem grana, o filho do rico no Brasil, tem escola integral. Porque o moleque, quando tem escola que é um turno só, no outro turno ele faz esporte, faz inglês, faz informática, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Os moleques nem respiram de tanta coisa que ele tem que fazer o dia inteiro. O filho do peão que não tem. Então, quando a gente fala de ter escola em tempo integral, é para garantir o acolhimento para o filho dos trabalhadores, das trabalhadoras da cidade de São Paulo. Você consegue colocar ao mesmo tempo para 1 milhão de alunos da rede? Provavelmente não. Mas o que é que você tem que fazer? Você vai focando nos territórios onde tem mais necessidade e vai implantando paulatinamente. É nisso que eu acredito. É assim que Flávio Dino está fazendo no Maranhão. Flávio Dino mapeou os territórios, está avançando aos poucos, e é assim que nós vamos fazer aqui na cidade de São Paulo. Quando nós observamos o IDEB, é sempre curioso 2 coisas. Primeiro que o estado do Ceará tem um grande resultado. Eu fui para o Ceará para investigar. Por quê? Eu fui para Sobral. Sobral é a cidade número 1 do Brasil. Eu fiquei 3 dias internado em Sobral, estudando o que é que esses caras fizeram em Sobral, que tem menos dinheiro que São Paulo, para ter o destaque e excelência que Sobral tem. Sobral hoje já está competindo no PISA. Já está discutindo com
índices internacionais. A meta deles lá é essa agora. Sobral tem algumas características. Primeiro, um longo ciclo de permanência da política educacional. Porque educação é investimento de médio e longo prazo. Você não pode ter um programa, aí muda o governo, muda o programa. Muda outro governo, muda de novo. Tem que ter uma construção política na cidade, um engajamento da sociedade da cidade, para nós mantermos como política de Estado, não como política de governo. Primeira questão. O próprio Cid Gomes, que hoje é senador, foi o primeiro prefeito que começou esse programa renovador lá em Sobral. Ele me disse que nos primeiros anos bateram muita cabeça. Mas eles foram aos poucos se organizando e, em longo ciclo, conseguiram estabilizar o modelo. Segundo, foco no professor. Aí já fica lições para São Paulo. Foco no professor. Por que foco no professor? Porque cada escola tem que ter o seu projeto político-pedagógico, que leve em conta a realidade local. E você precisa ter um professor motivado, mobilizado, sintonizado com a escola, sintonizado com o bairro, ligado na melhoria da qualidade para as crianças, preparando o projeto político-pedagógico de cada local. Foco no professor exige formação continuada de professor. É a segunda lição de Sobral. Todos nós aprendemos todos os dias. Este bate-papo aqui, Pedro, você levanta uma questão, o Sérgio levanta uma questão, eu já olho para os temas assim, com outro viés. Eu vou sair dessa entrevista aqui com outras questões na minha cabeça para ir desenvolvendo. Isso vale também para o professor. Ele tem que permanentemente ser desafiado, estimulado, instigado, preparado, formado. Então, foco no professor, formação continuada, um plano de metas. Quando eu falo que tem que ter projeto político-pedagógico em cada unidade, e o que vai ser objetivo em cada unidade não é definido pelo secretário municipal de educação, é em cada escola. Mas tem que ter um plano de metas, tem que buscar aquele resultado. Quando a gente fala da China, a China usa o velho método do plano quinquenal. Então, você tem que ter metas para buscar o resultado. Senão, você fica meio por ali, naquela rotina, aquele mais do mesmo. Então, um plano de metas. Eu defendo uma coisa que é até polêmica para alguns, inclusive, premiar quem alcança a meta. Você tem que estimular mais. O que eu vi lá é pagar 14º salário, pagar até 15º salário em algumas circunstâncias. Você tem que jogar para cima, para motivar mais e mais os professores. É só salário que motiva? É só bônus que motiva? Não, claro que não. Mas ninguém acha ruim receber um salário a mais. Todo mundo acha bom. Se você conseguir ter uma premiação a mais, você acha que tem que premiar mais os professores para motivá-los mais ainda. E tem que ter uma avaliação. Porque, como tudo na vida, tem que ter uma avaliação. Tem que ter uma meta, uma avaliação para ver se alcançou, se não alcançou, por que não alcançou. Porque, às vezes, eu acho que é tudo muito burocratizado, a gestão é muito paradona. Então, a gente tem que ter foco no professor, formação continuada, plano de metas, avaliação e oferecer para as crianças as condições adequadas. Uma escola suja, sem água, sem computador, com a vidraça quebrada, com alimentação miserável, isso tudo vai desestimulando. E você tem que criar um ambiente, inclusive, para atrair a família para a escola, porque parte da educação das nossas crianças, quem faz é a família. Tem que se multiplicar as formas para manter um canal de diálogo com a família. Eu acredito nisso, diferentemente do que faz o Bruno Covas e o Dória, que, inclusive, estão desmontando a carreira do magistério, desmontando a carreira dos professores. Inventaram uma reforma da Previdência aqui que onera ainda mais os professores, né? Eu sou casado com uma professora da rede municipal. Ela dá aula numa escola em Itaquera. E eu vejo todo dia a batalha que ela, durante a pandemia, está tendo para colocar o conteúdo, para a molecada acionar. Eu vejo que educação é feita por idealistas. É gente vocacionada para a educação, mas precisa ter suporte da prefeitura para que funcione o nosso sistema melhor. E aí nós vamos, passo a passo, evoluindo no IDEB. Temos que evoluir na qualidade do serviço para as nossas crianças. E a educação integral vai ser parte dessa estratégia, na minha perspectiva, focada em territórios, em etapas, como o Flávio Dino faz no Maranhão.